Pessoal, um vídeo extremamente importante e com muitas informações. Mas antes disso, já desejo a todos vocês que me assistem um Feliz Natal, que Deus abençoe a família de cada um de vocês, aos que já estão comigo desde o início, aos que estão chegando, aos que chegaram há pouco tempo. Muito obrigado pela audiência de vocês e seguimos juntos para um ano de 2025 que se aproxima, que eu tenho certeza que vamos ficar cada vez mais fortes e próximos. Fechou? Agora a gente vai ter que falar sobre um assunto, gente, que olha, pegou muita gente de surpresa. Daniel Silveira, um ex-deputado federal que inclusive foi cassado depois que foi preso, ele foi solto durante essa semana. Pois bem, na verdade não bem solto, ele na verdade foi aí, liberado para cumprir a sua pena em regime domiciliar com tornozeleira e uma série de restrições. Porém, gente, em pouco tempo ele já foi preso novamente, pegando todo mundo de surpresa e para infelicidade, obviamente, que da direita, porque o Daniel Silveira sempre foi um combativo deputado da direita lá no parlamento. Eu vou trazer com detalhes para vocês, eu vou trazer depoimentos do Nicolas Ferreira, eu vou trazer depoimentos do advogado do Daniel Silveira, a gente vai entender o que aconteceu, algumas reações também com essa velha imprensa, que olha, vou contar para vocês um negócio, tá? Eles têm muita participação em algumas coisas. A gente vai falar sobre tudo isso e muito mais. Tem uma fake news em cima aí da Michelle Bolsonaro que ela teve que vir a público para falar sobre o caso. A gente vai debater sobre esse assunto também. É uma série de informações. Já deixa o like aqui embaixo. É importante demais que tu compartilhe esse vídeo e que tu também seja inscrito do canal. A gente faz vídeos aqui todos os dias, trazendo muita informação. Por vezes a gente reage também a vídeos, traz muito debate lá do Congresso. Então vem pra tela, porque o Debate em Foco, ele tá no ar. Pessoal, deixa eu já começar com esse assunto, porque a Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama e esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro, veio às redes sociais para desmentir essa matéria. Inclusive, ela deu mais detalhes. A esquerda começou a viralizar na internet aqui uma matéria feita pelo Poder 360 com o seguinte título: Michelle se hospeda em pousada em Alagoas e Bolsonaro passa Natal em Brasília. Ou seja, dando a entender que Bolsonaro e Michelle estariam passando natais separados, hein? Ex-primeira-dama está acompanhada de seu ex-maquiador e vice-governadora do Distrito Federal na pousada Vilas Taturé, do ex-ministro Gilson Machado. O que acontece, pessoal? A esquerda começou a dizer, isso aqui é família, então, Ou seja, inclusive nessa postagem, que eu apaguei o nome da pessoa, canhota aí, não vou nem comentar, para não me incomodar aqui, mas ela escreveu o seguinte, Michelle passou o Natal com seu maquiador em Alagoas e Bolsonaro ficou em Brasília. Tentaram enfiar o goela abaixo que Jair e Michelle são o casal cristão que representam a família brasileira. Acontece, gente, que a Michelle, então, veio na rede social e desmentiu o que ela considerou, então, uma fake news. Vejam só. Desmentindo a primeira fake news do dia 25. O veículo coloca que Michelle Bolsonaro passa o Natal em Alagoas e Bolsonaro em Brasília. Meu marido resolveu ir pescar no Rio de Janeiro e eu decidi ir para Taturé com as minhas filhas, os meus amigos Agostinho Fernandes, Celina Leão e seu esposo. Fomos no dia 19 e retornamos no voo de 19h55 do dia 23. Cheguei correndo em casa, coloquei o meu chester de molho na laranja. Ontem preparei a nossa ceia deliciosa. Tivemos um momento de comunhão, de confraternização em família e agradecendo ao nosso Pai pelo nascimento do nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ao veículo de comunicação, um pouquinho mais de responsabilidade com as matérias que vocês publicam. Mesmo assim, desejo um Feliz Natal para vocês e que Deus os ilumine sempre no caminho da verdade. Pessoal, eu juro para vocês, fiz algumas encenações de como eu poderia trazer essa notícia, mas em todas elas, provavelmente eu me incomodaria e talvez, inclusive, pudesse sobrar para mim. Então, eu vou querer depois um comentário de vocês, porque isso aqui só acontece com a direita, pelo que eu senti já, pelo que eu já vi.
Vocês já ouviram falar da esquerda ser investigada por se reunir com juízes ou por juízes que vão viajar e se reúnem com empresários? Empresários que se corromperam e que têm vários históricos inapropriados aí dentro da política e de desvios e de crimes. Eu nunca vejo isso com a esquerda. Agora, com a direita, olha só o que acabou de acontecer. E eu vendo aqui a velha imprensa trazer essa notícia, a gente até percebe uma certa satisfação deles. E isso realmente preocupa, gente. Eles estão avalizando cada dia mais o que acontece. Olha só, vejam só o que vai acontecer agora com a notícia que envolve o Luciano Heng. E o Conselho Nacional de Justiça vai investigar juízes de Santa Catarina que jantaram com o empresário Luciano Heng da Havan, que é alvo do tribunal em que os magistrados atuam. Luísa Martins, jantar de final de ano com alvo de ação. É um absurdo por si só. Uribe, e é por isso que o Conselho Nacional de Justiça vai investigar a atuação desses juízes. Na verdade, Calma, que o absurdo por si só, ele só é porque é com a direita. Quando é com a esquerda, os jantares, fiquem tranquilos, tá? Eu não vejo a velha imprensa falando em absurdo. Esse risinho que ele deu aqui, eu não vejo. Mas se alguém já viu, por favor, eu não quero ser injusto, me mande aqui embaixo, diga o dia, diga quando foi que eu vou procurar e vou colocar para vocês aqui. Mas, como ele disse aqui, é um absurdo, mas eu sei que é porque é com a direita. a participação desses juízes e desembargadores nesse jantar promovido pelo empresário Luciano Heng, que é alvo de vários processos no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, inclusive alguns deles relatados por magistrados que estavam nesse jantar ou que podem ser eventualmente julgados em colegiados dos quais esses desembargadores fazem parte. Então, a gente sabe que a regra de ouro, digamos assim, da magistratura é a imparcialidade. Quando há um mínimo indício de que essa imparcialidade está comprometida, como se avaliou que é o caso, né, o CNJ pode, então, investigar, né, abrir um procedimento disciplinar para investigar a conduta desses juízes. Por enquanto, ainda é uma apuração preliminar, Uribe, aberta pelo Corregedor-Geral de Justiça Mauro Campbell Marques, o ministro Mauro Campbell, mas isso, se for identificado de fato que houve algum desvio de conduta, pode ser aberto um processo administrativo disciplinar, que aí vai a julgamento no plenário do Conselho Nacional de Justiça, e isso pode acabar gerando aí uma punição mais severa a esses juízes. O que se sabe, né, em relação a esse caso foi um jantar que foi promovido no dia 16 de dezembro em Brusque, pertinho ali de Florianópolis, mais ou menos uns 100 quilômetros da capital de Santa Catarina. O tribunal disse que não tem ingerência sobre a atuação institucional dos seus juízes, que eles têm independência funcional e autonomia para exercer as suas funções e para, enfim, decidir os eventos e o que pode ou não, do que podem ou não participar. Esse jantar foi oferecido pelo Luciano Heng, Uribe, em um prédio histórico que ele comprou e restaurou. O empresário que comprou o prédio, restaurou, é um prédio que é considerado histórico ali para a região de Brusque, em Santa Catarina. E aí, esse foi o pretexto, né? Fazer como se fosse uma reinauguração de um prédio importante ali para o patrimônio histórico local. Mas chamou atenção porque é um clima bastante festivo, as imagens, né, as fotos que foram divulgadas, um clima bastante alegre ali entre os juízes e o empresário, e principalmente pelo fato de que, eventualmente, casos que miram Luciano Heng podem vir a ser julgados por esses juízes e até relatados por alguns desses desembargadores. Então, é uma questão aí entre o público e o privado que a Corregedoria, o CNJ, vai acabar investigando, né, e vai ver, afinal, se cabe algum tipo de punição a esses magistrados. A mulher de César não basta ser honesta, precisa parecer honesta, e é o caso. Vocês têm noção? Não. Olha esse jornalista hipócrita! Vocês têm noção do que ele acabou de falar? A mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Gente, ele usa isso aqui para o outro lado, o outro espectro político, cara. Chega assim, ó, chega a dar um enjoo, chega a dar náuseas. É um escárnio que acontece hoje no Brasil. É simplesmente inacreditável. Comentem aqui embaixo.
Pessoal, agora vamos ao caso Daniel Silveira. Ele que havia sido liberado para cumprir, então, em regime domiciliar com tornozeleira eletrônica e uma série de restrições, dentre elas, inclusive, não poder acessar redes sociais, não poder dar entrevistas, ter que estar em casa, então, até as 10 horas da noite, enfim, tem um raio aí de quilometragem que ele deveria estar. Tudo isso foi colocado para Daniel Silveira. Porém, o que indica, e eu vou trazer a nota de imprensa feita pelo advogado já na sequência, Daniel Silveira teve uma emergência clínica e acabou indo para o hospital justamente por conta de um cálculo renal. Tudo isso, de certa forma, comprovado. Vou trazer nas palavras do próprio advogado dele na sequência. Porém, saiu uma matéria, inclusive, dizendo que antes de ser preso, ou seja, como assim preso, Rodrigo? Não acabou de falar que ele foi solto ali, foi, né, liberado para cumprir em regime domiciliar? Sim, gente. Mas no dia seguinte, por conta dessa ida ao hospital e retornado após as 10 da noite, Alexandre de Moraes mandou a PF prender novamente, então, o ex-deputado Daniel Silveira. E agora ele encontra-se preso. Eu vou dar alguns detalhes. Antes disso, então, essa informação. Olha só o que o antagonista trouxe. Antes de ser preso, Daniel Silveira agradeceu liberdade na igreja. E aí, o advogado Paulo Faria, doutor Paulo Faria, escreveu o seguinte: sim, foi agradecer. Resultado, o demônio se enfureceu e agiu. É sempre assim quando um cristão busca a Deus. Os demônios se revoltam e agem nas sombras. Eu vou trazer a nota de imprensa do advogado Paulo Farias, que está se indignado com toda essa situação e que explicou o caso. Nota à imprensa. Diante da decisão que manteve a revogação do livramento condicional, determinando o retorno de Daniel Lúcio da Silveira ao regime fechado em Bangu 8, tudo em caixa alta, a defesa formada pelos advogados Paulo Faria e uma série de advogados aí, informa que a decisão violou o devido processo legal, ampla defesa, contraditório, afrontando o Estado democrático de direito. Não houve o básico respeito aos artigos 118, inciso 1 e 2 da Lei de Execuções Penais, que impõe ao juízo a justificação prévia com a intimação da defesa técnica em caso de falta grave ante a possibilidade de regressão de regime. É uma imposição legal, é obrigatória a intimação da defesa para justificar o ato. Moraes violou esse dispositivo. A manutenção da prisão em regime fechado é mais uma prova da violação às leis brasileiras e ao martírio final da Constituição Federal. Ele colocou aqui entre parênteses minúsculo. Violando seu direito à saúde. Artigo 196 da Constituição Federal de 1988. A medida é desproporcional, arbitrária, ilegal e irracional, pois foi tomada em claro e inequívoco espírito persecutório, violando a lei com aplicação incontestável do direito penal do inimigo e em mais um ato de abuso de autoridade. Tudo foi devidamente justificado, mas ignorado pelo relator. Inclusive, era de conhecimento do senhor Alexandre de Moraes que Daniel Silveira sofria com problemas renais desde julho de 2024 e nada fez, apesar dos pedidos nos autos e documentos médicos juntados requerendo providências que nunca chegaram. Informa ainda a defesa constituída que tomará todas as medidas necessárias, inclusive não se furtará em denunciar o Estado brasileiro às autoridades internacionais pela inequívoca prática de tortura que está a todo vapor e vem sendo implementada pelo estado de exceção capitaneado pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. O advogado do Daniel Silveira, que vem relatando aí que então existe essa perseguição do ministro com o ex-deputado que batia de frente com o Moraes desde lá de trás, né, pessoal, antes de ser preso. Vejam um trecho, por exemplo, onde ele dá uma entrevista ao vivo para a Jovem Pan. Inclusive a Carla Zambelli, a outra deputada federal aí, está atrás dele ali ouvindo as palavras de Daniel Silveira, que sempre foi muito combativo. Vejam só. Deputada, a gente está ao vivo aqui na Jovem Pan. O senhor pretende noite aqui no plenário da Câmara? Olha, pretendo, mas isso não é o caso mesmo, que vocês têm que entender o que está acontecendo, gente. Pelo amor de Deus. Vocês fazem ideia do que está acontecendo?
É muito claro. O ministro Alexandre de Moraes já desbordou todas as legalidades constitucionais e tem a mídia aplaudindo isso ainda, gente. Vocês não vão acordar, não? Vocês não estão vendo que é o único ministro fazendo um bando de atrocidade jurídica? Que qualquer aluno do primeiro período de direito sabe que está errado e vocês estão aplaudindo ainda? Vocês sabem o que está acontecendo? Vocês sabem o que vai acontecer daqui a 10 anos se houver essa escalada por uma única pessoa na corte? Ele tem 8 pedidos de impeachment, 9 com o que eu protocolizei hoje. Vocês sabem como que nasceu o inquérito 4781? Vocês têm ideia do que é? Nasce de ofício. Não pode abrir inquérito de ofício. Eles usam o artigo 43 do Regimento Interno do STF. Eles falam que o crime, quando é cometido nas dependências do Supremo, pode-se abrir um inquérito como qualquer tribunal, ok, concordo. Mas em acórdão, eles confundem jurisprudência com dependência. Não tem nada a ver. Isso é pueril, isso é inepto. Qualquer um sabe que não existe esse tipo de interpretação jurídica. O regimento deles é diante da Constituição de 88, à luz da Constituição de 69. E eles não aplicam mais a lei, que é pátria, que é o Código Penal e Processo Penal. E está todo mundo aplaudindo, gente. Ele está prendendo parlamentar por opinião. A letra de lei é taxativa. Não há interpretação. Qualquer imbecil sabe isso. Desculpem o termo. Quando tem como julgar, ou como tem algum tipo de subjetivação na lei, você pode até interpretar dentro daquele limite. Agora o juiz, Alexandre de Moraes, juiz, não, advogado paulistano, catapultado ao cargo de ministro. Quando ele quer fazer a lei à maneira dele, ele preenche uma lacuna com o que ele entende. O magistrado, ele é inimigo do Brasil se ele não conseguir cumprir a lei que é positivada. O magistrado, ele tem que cumprir o que o legislador faz aqui. Ele é escravo da lei que nós fazemos através do voto de vocês. E agora eu vou trazer as palavras de Nicolas Ferreira, que se solidarizou aí com Daniel Silveira após então a nova prisão do ex-deputado. Vi aqui as notícias com relação ao Daniel Silveira e eu vou deixar um pouco de lado a minha emoção para poder tratar tecnicamente sobre o assunto. Pelo que tudo indica, ele teve uma crise renal, foi até o hospital, saiu por volta de meia-noite, chegou em casa por volta das 2 horas, porque era distante o hospital da casa dele, e ainda assim Moraes, por conta de uma medida de descumprimento de pena, mandou-o prender novamente. Esse tipo de medida não é tomada nem contra, crimes graves aqui no Brasil, mas contra um parlamentar que o grande crime dele foi ter usado a palavra. Contra ele, essa medida é imposta. É inacreditável, a gente fica de fato assim, realmente sem palavras para poder descrever o que está acontecendo aqui no nosso país, mas essa é a realidade do nosso país, né? Na véspera de Natal, encontro todos os corruptos lava-jatos estão soltos, José Dirceu, Cabral, condenado a 400 anos, por exemplo, enquanto líderes, né, de facções criminosas são soltos no nosso país, sem ser bem restituídos. Um parlamentar literalmente vai passar o seu Natal preso por descumprimento, né, aí de uma medida que claramente tem total justificativa, tendo em vista que ele foi para o hospital com uma crise renal. O que o Moraes queria, né? Um pedido de autorização para ir para o hospital, chegar 1h30 depois da medida, porque ele estava no hospital, é uma medida proporcional contra um ex-parlamentar que está preso por conta das suas palavras. Realmente, se você acha correto isso, o problema já é seu, já está com você. Mas agora, pessoal, vamos dar uma olhadinha como a Globo, ela tá noticiando esse caso. Vejam só como eles tratam esse assunto. Que a história parecia bem simples. Daniel Silveira, com histórico de problema nos rins, tinha expelido 2 pedras na cadeia, vai para casa, se sente mal, pega o carro, vai ao hospital, é atendido e volta para casa. Não é bem assim. Existe um condomínio entre o trajeto da casa para o hospital. Então, o que foi fazer Daniel Silveira na Granja Santa Lúcia, que fica em Itaipava, longe de sua casa e longe do hospital. Não é nem no caminho, Dani, é depois. Casa de Daniel Silveira, hospital e depois a Granja Santa Lúcia. Olha, então, esse que vai ser investigado, e eu perguntei ao doutor Paulo Faria, que inicialmente falou de casa hospital. Eu perguntei, tem um condomínio, não é nem no meio do caminho, é no pós-caminho. Então, a explicação da defesa é que Daniel Silveira foi buscar a esposa em algum lugar que eu não sei onde fica, e eu já dou o nome aqui, Granja Santa Lúcia, para acompanhá-lo até o hospital. Eu falei, mas não tinha alguém dirigindo o carro? E ele responde, bom, a esposa não estava em casa e quem estava dirigindo, quem o levou ao hospital, não poderia ficar com ele. Aí eu perguntei, poxa, mas não poderia ficar com alguém que está sofrendo? Então diz o advogado, ele, que é o Daniel Silveira, queria a esposa. E isso deve ser natural para quem é casado. Eu faria o mesmo, responde o advogado. Então, Daniel Silveira teria ido buscar a esposa e
retornado ao hospital. Inclusive, ele está pedindo isso na reconsideração. O repórter Leslie Leitão tem ali a informação de que ele ficou 16 minutos nesse condomínio. A informação que me passaram, os investigadores, é que ele teria ficado cerca de 2 horas. E que a história de que ele ficou no hospital, no banco, esperando, portanto, não corresponde aos fatos. Ele efetivamente, a tornozeleira registra que ele sai do hospital logo depois daquele horário da internação. E a demora é porque Daniel Silveira foi para a Granja Santa Lúcia. Gente, sabe o que mais choca nisso daí? É a feição deles. Eles rindo, gente. Isso é uma das coisas que mais me impressionam. Eles simplesmente dando a notícia rindo de um caso extremamente sério. Extremamente sério. E eles estão simplesmente rindo. A feição deles é simplesmente uma coisa assim meio... É assustadora, gente. É assustadora. Mas calma, que tem uma outra jornalista da Globo que fala que parece que o Daniel Silveira ele quer ficar preso, na verdade. Olha só o nível disso daqui, gente. Daniel Silveira talvez não queira sair da prisão, ou pelo menos não quer sair do noticiário, porque desde 2021, quando ele começou, ele foi preso, porque o Supremo Tribunal Federal, não foi só o ministro Alexandre de Moraes, mas os ministros do Supremo viram nas agressões dele, nas ameaças dele, muito mais que liberdade de expressão, havia inclusive ameaça física a alguns ministros. Ele, desde ali, ele surgiu como um nome que tenta se contrapor à justiça brasileira. Não dá para falar só ao Supremo e aos seus ministros. A gente sabe que naquele entorno daquele grupo que se elegeu na esteira da eleição de Jair Bolsonaro em 2018, muitos nomes se colocaram dessa forma e aparecem dessa forma também, atacando instituições. E o Supremo talvez é das mais atacadas. Então, Daniel Silveira vai e vem da prisão. Segundo a decisão do ministro Alexandre de Moraes, mais de 200 vezes ele descumpriu medidas determinadas para a própria liberdade condicional dele. Teve uma vez que ele, inclusive, falou que um cachorro roeu a tornozeleira eletrônica, porque ele não estava mais usando ela. Então, olha que existe até deboche nisso, e a gente tem que olhar para isso como uma tentativa de enfraquecer um poder do Brasil e enfrentar o judiciário da pior forma possível, não com argumentos, senão com a verdade, mas com um deboche, com um desafio. E a gente consegue ver que Alexandre Silveira tem cada vez menos apoios, apesar Aqui que ela ele confunde sempre teve tudo, tá? um apoio importantíssimo, que foi do Ela começa a ex-presidente falar Bolsonaro. Alexandre Silveira Logo agora. que ele foi preso, Bolsonaro usou, que ela estava na presidência da República, usou o indulto. Ela começa a usar sempre Alexandre Silveira a partir de agora. Ela tá com o nome Alexandre na cabeça, não sei porquê. Mas ela usa como Alexandre Silveira a partir de agora. Culto de Natal, esse poder que os presidentes da República têm para, de maneira com compaixão, olhar para pessoas no sistema prisional que merecem sair, e ele usou isso para tirar Alexandre Silveira da prisão, para anular condenações a respeito dele. Isso é muito grave. E Alexandre Silveira depois concorreu ao Senado, lançado por Bolsonaro. Quer dizer, é por isso que existe uma vontade de estar sempre sendo falado, né, em voga, sempre sendo lembrado. E sair e voltar para a prisão é uma forma disso. E mais, para ganhar mais apoio justamente daquela parte da população que acredita que o Supremo, e especialmente o ministro Alexandre de Moraes, exercem exageros ou até não tem piedade daquelas pessoas que mandam prender, que vão passar o Natal na prisão. Mas, de uma maneira ou outra, o que a gente está vendo é alguém desafiando a justiça. Então tá explicado, né, gente? O Daniel Silveira, então, ele tá tentando se promover. Óbvio. Pra que passar o Natal com a família? Onde já se viu? Pra que passar o Natal com a esposa depois de tanto tempo preso? O negócio é aproveitar a oportunidade de se promover, porque Natal é tempo de festa. As pessoas estão assistindo muitos noticiários. É tempo de aproveitar essa oportunidade. Gente... A que ponto chegamos? Eu deixo um comentário aqui pra vocês. Eu vou ficando por aqui, gente. Até o nosso próximo vídeo no canal Debate em Foco.